Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Nós agora estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, @Extra Podcast, e no Twitter, @Extra Podcast BR. E estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer e YouTube, saindo toda sexta-feira, então vamos seguir lá. Eu sou o Rich e aqui ao meu lado tem a Isa e a Gabi e o convidado da semana que vem aqui pela terceira vez, que é o Léo Botelho. Oi meninas, oi Léo, sejam bem-vindos. Léo, seja bem-vindo de volta. Oiê, boa noite. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. As referências, tá, de novela e Big Brother agora. Mas então, nós vamos comentar hoje o 13º episódio da 8ª temporada do reality show culinário, que foi exibido nessa terça-feira, 28 de setembro. Gente, 13º episódio. E o MasterChef ainda vai ter mais gente do que tem essa semana, né? Porque no final a gente vai falar da repescagem que tá vindo aí. Isa, é um grande caminho percorrido de MasterChef até agora, né? Sim, eu tava pensando nisso hoje. Nossa, parece que já aconteceu tanta coisa, né? No MasterChef. Bastante episódios. Eu tô feliz com a forma geral que a temporada tá tomando. E você, Gabi, tá feliz com esses 13 episódios de MasterChef exibido? Tipo, a gente passou da metade, bem dizer já. Sim, é muito complicado, porque pra mim essa temporada ela tá sendo muito agridoce, assim, tipo, eu tô gostando muito do cast, eu tô gostando muito das provas, mas eu não gostei da twist, sabe? Então fica meio que uma. Assim, eu gosto muito de algumas coisas e eu desgosto de outras, sabe? É assim que eu tenho me sentido com essa temporada. Mas eu acho que mais gosto do que desgosto, porque apesar de eu não ter gostado da twist, foram poucas as vezes que eu achei assim que elas de fato impactaram muito negativamente no resultado do episódio de quem acabaria saindo, sabe? Ah, você fez um ótimo termo, agridoce. Eu acho perfeito pra relacionar com a cozinha e com a temporada, porque realmente é o sentimento agridoce que fica dessa temporada até agora, né? Quem sabe semana que vem a twist do mezanino desanda, assim, desanda no sentido de desaparece, né, Dona Bandeirante? E você, Léo, mudou muito a sua percepção do começo da temporada, daquela época que você comentou aqui, e pra agora? Você acha que o MasterChef tá melhorando? Deu uma parada? Tá na mesma coisa? Olha, eu compartilho um pouco do que a Gabi falou, né? Eu gosto muito dessa temporada. Eu acho que é um cast bem equilibrado, assim. Esse top 10 pra mim tem muita gente boa. Das outras temporadas, a gente sempre já tinha alguns que são os mais destaques, assim. Esse eu vejo muita gente capaz de ganhar, assim, no pleno top 10. Eu também não gostei muito da Twitch. Acho que é uma Twitch que eu ainda não consegui gostar, gente. Mesmo tendo melhorado no sentido da galera ter salvo pessoas que realmente não deveriam ter saído. Mas eu não acho que é uma twist muito boa ainda não. Eu continuo achando aquela questão de trazer um jogo social para algo que deveria ser focado somente em, assim, em estratégia, sabe? Mas, pelo menos, ela não trouxe tantas vítimas, né? Como eu imaginava que teria nos próximos episódios. É, porque olhando por esse lado podia ser bem pior do que algumas coisas aconteceram. Então, daí aquela coisa, como a Gabi falou, a gente consegue amar e odiar a mesma temporada várias vezes, em vários momentos diferentes. É reality show, né, gente? A gente que é fã de reality show, a gente sabe que nunca vai amar nada do começo ao fim. Infelizmente, a gente acaba tropeçando no meio do caminho. Mas vamos lá para as provas da semana. A primeira prova foi prova em dupla. Teve feijoada, uma comida que muitos brasileiros conhecem, muitos brasileiros provaram. E eu acredito que muitos sabem fazer. Foi uma prova que os participantes fizeram ela em dupla. E teve aquele esquema que eu acho simplesmente maravilhoso, né? Que cada um cozinha por um tempo determinado, depois troca, né? Porque eu acho que isso é sensacional. Quem não lembra, a mais recente foi na sexta temporada, que teve Elton e Juliana de dupla. Se não me engano, eles chegaram a vencer aquela prova. Então, é provas que dá esse gostinho de rivalidades e tal. Mas nesse ano não tem muito disso. Mas a Kellen, que sobrou, né, na definição das duplas, teve que fazer a prova com uma convidada muito especial, que foi a Gretchen. Gente, trouxeram a rainha do rebolado pra fazer feijoada, Leonardo. O que aconteceu foi um plot twist, tipo, Gretchen cozinhando feijoada e rebolando no meio de uma prova. Gente, eu não entendi nada. Até porque era uma prova que você tinha que ficar lá olhando o outro, né? E às vezes dando pitaco. Fiquei com pena da Kelly, cara, porque ela não tinha vamos dizer, essa proximidade com a Gretchen, né? Mas não é que deu certo, elas foram bem boas, assim. A Gretchen me surpreendeu, eu não sabia que ela era uma boa cozinheira, não. E ela agradou bastante, né? Eu acho que ela teve umas ideias bacanas.
Embora a Kelly quisesse dar alguns pitacos, assim, inclusive eu acho que a Kelly ficou um pouco quieta por conta disso, né? De estar lidando com a Gretchen. Mas acabou dando certo. O prato delas foi bem elogiado, o sabor tava bom. A Gretchen foi uma grata surpresa. E foi muito bom, inclusive, eles trazerem a Gretchen no dia que tinha um prato que você precisava fazer o vinagrete, gente. O trocadilho foi perfeito. Eu amei. Eu sempre chamo vinagrete quando eu vou num lugar que tem vinagrete, eu falo, ó, vinagrete. E eles usaram muitos trocadilhos no episódio de terça. Não só eles como a gente, porque o título desse episódio é Feijoada com Vinagrete. Então a gente também tá usando esse meme. Mas olha, pra Kelly sobrar, tiveram que escolher as duplas. E a Twist não teve nenhum mistério, porque cada um podia escolher suas duplas, né? Então, ou seja, você escolheria, teoricamente, pessoas fortes. Mas teve um porém. Ana Paula antes perguntou quem não sabia fazer feijoada e Daphne e Eduardo levantaram as mãos. Pra mim, eu teria deixado os dois sobrarem. O lado meu sádico diria isso, sabe? Eu deixava os dois que são fortes, que não sabem fazer feijoada, formarem uma dupla, porque você elimina duas concorrências de uma vez só numa prova. Mas não. A Ana Paula foi escolher o Eduardo e a Raquel escolheu a Daphne, deixando a Kellen, que sabe fazer feijoada, de fora. Né? Eu quero saber, Gabi, o que você achou disso, dessas distribuições, eles poderem escolher, olha, porque podia muito bem ditar para cada um escolher cada um, mas não, e acabou indo gente pra gente inexperiente. Então, eu achei legal eles poderem escolher, eu acho que trouxe um elemento legal, assim, mas eu fiquei também com essa mesma sensação, assim, de até onde não teria sido um erro acabar escolhendo alguém para ser tua dupla, alguém que tinha falado que não sabia fazer feijoada, que nunca fez, enquanto que você poderia ter escolhido uma pessoa que sabia, né? Mas de toda forma, eu achei assim, eu curti, sabe, a possibilidade deles escolherem, porque eu acho que tenta trazer um outro elemento para além da parte pura e simplesmente do social ali, atrelado à hora da eliminação do mezanino, sabe? Então eu achei assim, achei legal a forma como eles colocaram. Ô Isa, e o Eduardo teve uma vantagem, né? Porque no começo do episódio, a Ana Paula Padrão jogou na nossa cara que ele e a Kellen são as pessoas que têm mais vitórias individuais. Ou seja, tá começando a jogar na cara a reta final que está acontecendo. Ele pôde escolher quem de cada dupla ia começar. Você não achou que já um pouco aquela soberba, entre aspas, porque todo mundo sabe que eu sou Eduardo, é mais de um novinho de 19 anos que vem ganhando bastante, colocar ele para começar a fazer uma prova de feijoada que ele não sabe fazer feijoada? Eu acho que ele esqueceu completamente que ele ia ter que começar a fazer o negócio do jeito certo, sabia? E eu acho que ele ficou pensando só no tratamento, porque até o Fogaça falou, né, que quem ia começar é a pessoa que também ia terminar. Então, que ia fazer o tratamento das coisas, tudo. Eu, sinceramente, achei que foi um pouco errado ali. Porque se ele mesmo sabe que ele não tem essa prática, né, para que ele vai começar a fazer tudo isso? E a feijoada, tudo bem que é um prato simples, mas é cheio de processos corretos e tal, então eu achei assim, que foi um pouco. Acho que soberba é uma palavra boa, mas eu também acho que ele não enxerga isso, talvez, como soberba, entendeu? Não sei, né? Aí já tô viajando. Assim, do empratamento, eu até entendo, mas se você empratar uma coisa um pouco feio, mas o gosto estiver sensacional, você ainda tem chance de ganhar, né? Então, o começo da prova é muito importante. Então, faltou esse toque pra ele, essa estratégia. Mas eu acho que é 19 anos, como a gente falou, é diferente, né? Ele tava lá na emoção, querendo mostrar serviço, talvez assim, tipo, nossa, você não sabe fazer feijoada, e você começou e você foi maravilhoso, sabe? Eu acho que ele pensou nesse lado de redenção, entre aspas, rápida do episódio pra tentar se salvar. Não sei. Eu tô passando aquele pano básico pro Eduardo, viu, Eduardo? Agora pode mandar o Pix pra esse podcast agora. É, Porque talvez se um fosse outra pessoa, pouco. talvez a gente não deixe. Se fosse José Sérgio, a quem tava descendo a linha. Descendo a lenha mesmo, porque né, quando não é favorito da gente, desce a lenha mesmo. Eu só ia comentar que, com relação a isso, eu discordo um pouco de vocês, porque assim, começar a cozinhar nada mais é do que fazer um mise en place, tá? Então, assim, por exemplo, ali, para fazer o feijão, o cara vai colocar o feijão para cozinhar, vai cortar as carnes, vai, sei lá, poderia, tipo, cortar, sabe? Então, assim, não tem nada que uma pessoa que nunca fez uma feijoada não possa fazer, sabe? Eu acho que
era mais estratégica a questão do empratamento do que a questão do começar. Porque, cara, tipo, é só tu cortar as coisas, sabe? Tu vai cortar os temperos, tu vai Uhum. cortar as carnes. Então, assim, eu acho que não. Acho que tá ok, sabe? Essa prova rendeu muita coisa. Rendeu até comentários maravilhosos dos jurados na hora da avaliação. Com até boteco do Fogaça, que esse pronto, esse do Elton, olha, a gente ia falar o Elton agora. Esse do Eduardo e da Ana Paula, o Fogaça falou que a feijoada deles tinha gosto de ranço. Eu comecei a rir na hora, gente, porque foi uma sacada sensacional, porque eu não sabia nem que ranço tinha gosto. E agora pode virar até um prato típico aí do restaurante dos dois, se eles abrirem. E o melhor pra mim foi o da Helena Rizzo, quando ela falou que parece que estávamos num bar com amigos e um derrubou caipirinha na feijoada, né? Que foi pra povo lá. E teve também a parte que a Raquel mexeu a caipirinha com o dedo, mas eu não entendo isso, porque assim, ok, é ceboso mexer com o dedo, mas você notaram que todo mundo ali tá com o cabelo solto. Então, é dedo ali dentro, é o visível, mas os cabelos que podem ter naquela feijoada, ninguém conta, né, gente? Mas eu quero Pois é. saber ainda da Gabi, porque teve a Gretchen como convidada, mas a Gretchen falou que sabia cozinhar. Você não acha que trouxeram a Gretchen de convidada porque ela saberia fazer feijoada? Porque talvez pudesse trazer outra pessoa que não fosse tão bem? Sim, acho que com certeza eles levaram isso em consideração. Eu achei legal, tá? Porque a gente vinha falando muitas vezes aqui sobre como os. Tava, tipo, muito away, assim, eles levarem as pessoas lá para as pessoas, tipo, não fazerem absolutamente nada, né? Então eu achei legal colocarem cozinhar. E eu achei legal, tipo, que a pessoa realmente teria um papel importante, assim, sabe? Tipo, ela não tava ali pra cozinhar só pra. Ela ia cozinhar ali, tipo, não ia valer de nada, sabe? Claro que a Kellen Igual, poderia. igual aquele episódio do Diogo Nogueira, né? Que ele só foi lá cozinhar. Isso, exato. É claro que, tipo, a Kellen, se a Gretchen fosse muito mal, coitada da Kellen, ela sairia muito prejudicada. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que eles, tipo, pegaram uma pessoa que pelo menos eles tinham noção ali de que saberia fazer a feijoada para justamente para ela, para a pessoa que caísse com ela não ser prejudicada, sabe? Eu achei que ficou bem legal da forma que ficou. Inclusive, eu achei muito legal que no fim das contas a feijoada da Gretchen e as coisas que ela fez acabaram ficando melhores do que de alguns deles, assim. Então achei legal ver ela cozinhar e achei legal o fato de, tipo, no fim das contas ela não ter sido a pior, sabe? Eu acho que já foi mesmo com essa ideia, esse intuito de ser uma vantagem para quem sobrasse, né? Tanto que foi feito de forma totalmente aleatória, né? E geralmente quem escolhe é o destaque da prova da semana passada, e dessa vez eles resolveram totalmente na sorte, e aí a Kelly sobrou, e aí a vantagem que ela ganhou por ter sobrado foi cozinhar com a Gretchen, que possivelmente já tinha uma experiência com, né, com feijoada, e seria um adendo, assim, pra pessoa. Eu também achei legal. E também foi a primeira vez que eu vejo realmente um famoso indo cozinhar, assim, pra valer, né? Que se cozinhasse mal, poderia inclusive colocar a Kelly em mais lençóis. Mas que bom que deu certo. Não, e ainda fico pensativo aqui na questão da Kellen, porque ela é, ao lado do Eduardo, quem tem mais vitórias individuais e ela sobrou, gente. Eu fico pensando na falta de estratégia do povo também. Falam tanto estratégia, como é que você deixa uma pessoa que é praticamente liderando as vitórias junto com o Eduardo sobrar? Né? Eu fico pensando nesse lado aí também. Então, o povo gosta de ser estratégios só em pedaços avulsos, não em tudo, Inclusive, pelo visto. inclusive grata surpresa, né? Porque eu não esperava que a Kelly fosse crescer tanto assim na competição, sabe? No começo eu lembro que ela sempre estava ali nos medianos, entre os piores. E ela foi uma das pessoas que mais evoluiu nessa temporada. E assim, ela tá muito assim focada, sabe? Muito confiante. Tô gostando bastante de ver a Kelly, assim, esse arco, né? Da Kelly, desde o começo até agora, assim. Também tô gostando muito. Eu gostei demais, gente, da participação da Gretchen. E eu adorei que ela ficou com a Kelly. Eu achei que foi muito bom. A dupla, sabe? Foi ótimo. Eu adorei. E a Kelly, que um tempo atrás teve uma crítica que foi dos piores pratos que o Fogaça tinha comido no programa, né? Então foi uma redenção enorme para ela hoje em dia ser uma das mais destaques, É né? verdade. Com Sim. certeza. No fim, a gente acabou falando muito sobre a Amanda ter um plot assim de Fênix e tal, que poderia vir a acontecer, né? Mas no fim das contas, pode ser que esse papel acabe sendo da Kelly, né? Sim, é verdade. Esse plot de redenção dela já existe, assim, não é uma coisa que aconteceu drasticamente, foi um plot que veio crescendo gradativamente, né? Tem a Kelly daquela crítica e a Kelly depois daquela crítica, né? É uma coisa que cresceu aos nossos olhos. Foi bem interessante de acompanhar. Que mais que acho que ela não tem uma
um grande apelo para atrair público, aí o povo não vai notar muito essa história dela, né? Porque se fosse uma Daphne, se fosse a própria Amanda, né, que tem os fãs no Twitter, assim, o povo faria uma observação maior. Mas ela, eu acho que não, ficou um pouco mais por baixo dos Apagado, né? panos, quase, assim, né? Ficou mais apagadinho, mas a gente faz questão aqui, Kellen, de lembrar que você tá tendo uma boa jornada, tá conseguindo evoluir e ficando bem Diva, melhor. maravilhosa. A gente tá aqui para dar voz ao povo nesse podcast. Olha, agora do resultado, tivemos o Heitor e o Luiz como dupla vencedora, com a Isabela, o Sérgio e a Kellen subindo ao mezanino, e a dupla Eduardo e Ana Paula foram entre as piores, né? Lá não deu muito bem. Léo, o que você achou desses resultados? Você ficou surpreso com algum? Eu fiquei só surpreso com a Gretchen sabendo cozinhar bem mesmo feijoada, porque de resto foi até previsível. Uma dupla que não tem uma pessoa que sabia fazer feijoada fica entre as piores. Eu fiquei surpreso, assim. Eu não esperava que, por exemplo, a Helena estaria ali entre os piores, né? A Helena e o Márcio, né? Então, a Helena e o Márcio foi uma dupla que eu me surpreendi. Porque, assim, a Helena já cozinha bem e o Márcio, ele falou que tinha, né, o conhecimento de feijoada e tudo mais. Então, eu esperava realmente que eles tivessem um destaque positivo. E por mais que a Daphne e o próprio Eduardo não soubessem fazer feijoada, eles estavam. A Daphne nem tanto, mas assim, o Eduardo estava com a Ana Paula, né? Também tem um destaque muito grande nos últimos episódios. Eu esperava também que eles fossem mandar bem, assim, não foi o caso. Agora, Heitor e Luiz são um power duo, né, Gabi? Eles são, digamos, se a gente estivesse falando de Survival, seria um F2 daqueles que você diria que estariam juntos até o final, até onde der. Tanto que na semana que um saísse, na seguinte o outro sairia, né? Sim, eu vejo que eles dois cada vez mais têm aparecido juntos, têm cozinhado, não cozinhado, mas eles têm, tipo, feito até as próprias estratégias juntos, assim, né? Então a gente vê que na hora de ter que escolher alguém ali para subir pro mezanino, eles conversam, então de fato a gente consegue perceber que eles são bem aliados, assim, e que inclusive quando eles discordam e alguém tem que ceder, por exemplo, eles dois conseguem fazer isso, sabe? Então eu acho que eles são realmente uma grande dupla, assim, de aliados. Eu acho que outra dupla forte que a gente tinha era a Isabela e a Helena, né? E aí, enfim, acabou nesse episódio, né? Essa dupla se desfazendo. Mas eu vejo o Heitor e o Luiz cumprindo, sim, esse papel de uma grande dupla, assim. E nisso vamos falar logo na prova da eliminação, né? Que foi a prova da lagosta, que teve penalidade para as pessoas, como Eduardo e Ana Paula, e puderam escolher mais uma pessoa para ser penalizada, e o Heitor não pensou duas vezes em citar o nome da Daphne. E o Heitor cita várias vezes a Daphne para ser eliminada, assim, em outros episódios do mezanino. Vamos começar a trazer logo esse plot pra cá, porque a gente quer o caos. Pra mim, eu até tuitei isso, tá registrado, né, gente? Tá registrado na internet, eu registrei lá, ficou para eternidade, ou até eu apaguei esse tweet, quem sabe. Mas ele falando, eu falando que eu acho que ficou... o plot de uma rivalidade Heitor e Daphne só não acontece muito porque o Heitor é daquele que fala, mas na hora de falar na frente e falar no mezanino com um alto bom tom, ele baixa a cabeça e baixa a voz, né? Ele fica mais tímido, digamos assim, na hora de falar. Mas eu quero saber a opinião da Isa. Isa, o que você está achando disso? Ele tá com um empenho muito grande, talvez, em querer eliminar a Daphne, não é mesmo? Ele tá, não é? Gente, é inegável, assim, que a Daphne é sim, uma pessoa muito forte para chegar ao final do programa, sabe? Ela tem ótimas ideias, ela tem uma delicadeza, ela tem um conhecimento. Então, conforme foi chegando no top 10 e a galera foi vendo que ela foi se destacando, eu acho que é natural ela ter um certo alvo ali, sabe? Quanto a isso. A gente estava discutindo até um pouco antes de gravar, né? Mas eu acho que a gente pegou um rancinho do menino Heitor aí por conta dessa sede de eliminar a Daphne, né? Por mais que eu veja por um lado de jogo que eles estão certos em tentar eliminar a pessoa forte, eu também gosto muito dela, torço muito pra ela, então também não gosto desse lado. Não quero ver ela em perigo. Mas eu consigo entender que pela estratégia que eles estão pensando na cabeça faz sentido. Não, aqui é nação Daphners. Daphners estão revoltados com o Heitor. Heitor, você se cuida, hein? Vou zicar você nos próximos episódios. Mas eu acho, inclusive, até complementando essa questão que você falou do Heitor não ter coragem de falar na cara, essa rivalidade, eu acho que ela também não existe assim fortemente, como a gente já viu em algumas outras edições, porque a Daphne também não tem esse perfil, né? De querer tretar, de se vingar. Eu acho ela muito tranquila. Exato.
E eu espero que pelo menos ela fique um pouco mais perto nos próximos episódios, né? Porque caso venha a acontecer dela ter um poder, né, de escolher alguma coisa e tudo mais, ela saiba jogar, inclusive jogar contra o Heitor, né? Porque eu acho que esse episódio ela chegou ali entre os três piores, muito por conta também dessa ação aí do Heitor e até do Luiz um pouquinho, né, ali de figurante um pouquinho, mas o Heitor foi o que mais falou o nome dela e que mais conseguiu, assim, mexer os pauzinhos para que a galera não salvasse a Daphne. Não, eu quero saber se o Heitor teria coragem de dizer isso pra eliminar o Luiz. Porque o Luiz é um forte participante também. Por mais que ele fique algumas vezes entre os piores, ele tem umas vitóriazinhas no histórico, tem um alto desempenho aparecendo aí. Sabe? Eu quero saber se isso vale também pra qualquer pessoa. Porque ficou. É porque, como a gente fala, o Masterchef não tá construindo histórias pra gente esse ano. Então, se vem de bastidor, se vem que não se dão bem por algum outro motivo, ou apenas não gosta por não gostar e tal, a gente não tem essa informação, né? Então, porque ficou meio do nada, vai o Daphne, 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 quando é outras pessoas eu não vejo esse empenho todo aparecendo. Então eu queria saber a história, gente. Tem história, tem tretinha, tem alguma coisinha? Vende Exato. pra gente, dona Band. A gente quer isso, a gente quer entender o contexto dessas tretas. A gente não tem uma rivalidade grande acontecendo. Então qualquer coisa, vocês alimentem a gente. Sim. Com o próprio Eduardo, né, gente? O Eduardo tá ganhando um monte de prova, tá ganhando, sabe? Ele vai pra prova lá de eliminação e sempre tem um destaque positivo e tudo mais. E eu não vejo essa perseguição assim com o Eduardo, por exemplo. Eu vejo o Eduardo também como um forte candidato a vencer. Porque ele é ousado e ele parece que tá ali, assim, sem medo de arriscar, sabe? Então, por que que não tem isso também com o Eduardo? Eu queria muito entender, porque a Daphne se tornou, assim, aquela que todos querem eliminar por ser forte, né? E o Eduardo não. Então tem uma coisa aí que não foi mostrada pra gente. A Ou gente então é o quer time a lá, né? verdade. O clube, é o clube do Bolinha, né? Os, Pois os é. homens lá se defendendo, querendo eliminar as mulheres. Porque já também acontece em vários outros realities, né? Como a gente vê por aí. É, o que é isso? Um filme? Nunca se sabe. Pra Gabi, eu quero jogar um plot mais direto pra você. Porque a gente viu que você não estava aqui, a Gabi não estava aqui no dia que a gente gravou o podcast, que foi o episódio da comida vegana e vegetariana. E teve a Lagosta, e teve a Raquel chorando, dizendo que nunca tinha matado, mas na memória ela fala, eu sei que isso é hipocrisia. Gabi, o que você acha dessa parte, assim, que eles lá vendo... Porque, assim, gente, é desumano, assim, porque não é humano, mas, assim, as lagostas estavam lá vendo eles matando já os cadáveres dos parentes dele lá. Mas o que você acha dessa fala, por exemplo, da Raquel? Ela pelo menos reconheceu que era hipocrisia, né? Dizer, eu não vou matar o bichinho, mas sim. E os outros que estão vindo já morto pra gente comer? Então, eu acho. Sempre que esse assunto é abordado no Masterchef, né? Quando eles levam os bichos vivos pro estúdio e tal. Inclusive gera uma. Muitas vezes gera, tipo, discussão nos próprios grupos de vegetarianos, veganos e etc, né? Que eu acompanho, assim, na internet. Eu acho que, de fato, assim, eu não condeno, né, a Raquel ali, porque, enfim, cada pessoa sabe da sua vida, cada pessoa sabe das suas escolhas. Eu acho que, pelo menos, é importante ela assumir que é hipócrita, sabe? Porém, eu entendo que boa parte das pessoas, se tivesse que matar o bicho para comer, não comeria, sabe? Então, nesse sentido, eu acho importante que mostre para as pessoas terem consciência de qual é o processo, de que, tipo, porque hoje, né, muitas pessoas, claro que a gente, obviamente não, porque a gente já tá, né, mas crianças e tal, muitas vezes não tem noção, assim, de que a carne que elas comem, por exemplo, é um bicho, sabe? Tipo, ela vê a bandeja lá no supermercado e ela não consegue fazer essa relação entre as coisas. Então, eu acho que é bem importante que as pessoas entendam como que funciona, entendam qual é a cadeia, o que acontece com esse animal até que ele chegue no prato, sabe? Então eu acho que, de certa forma, mostrar esse tipo de coisa não é um estímulo para mais matança, sabe? Eu entendo que é tipo até um caminho para conscientização, porque eu acho que se as pessoas tivessem que matar os animais, muitas delas talvez não comeriam, ou pelo menos não comeriam tanto, tentariam diminuir o consumo e tal. Então, eu acho que, na minha visão, é mais ou menos por esse caminho, assim, sabe? Eu acho que sim, é hipócrita você chorar porque você vai estar matando ali a lagosta, sendo que você come, mas é muito mais chocante você ter que fazer todo esse processo, sabe? Então, não julgo, né? Enfim, cada um sabe, assim, da sua vida,
mas eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre como que aquela carne, enfim, aquilo lá chega na bandeja do supermercado para ser comprado, sabe? Uhum. E eu Sim. gostei da Raquel em falar isso, que ela sabe que é hipocrisia, ou seja, a Raquel é consciente das coisas, não foi só por chorar, porque ela podia muito bem, né, só ter chorado, não vou matar, não sei o que, não, mas ela pelo menos mostrou que tem consciência disso, eu gostei. Pontos pra além da Raquel, né, que daqui a pouco a gente vai falar do primeiro win Isso que eu dela. ia falar, gente. Ó, desde que eu descobri que a Raquel é baiana, eu virei Raqueler, tá? Não quero nem saber, tô torcendo por ela. Não sabia que ela era baiana, até o episódio que teve a Margareth Menezes. Não tem sotaque nenhum. E agora eu virei Raqueler. Tô lá fundando o fã-clube dela. Raquel, por favor, chegue na final e traz esse título pra gente. Olha o bairrismo, olha o Rich com Juliette 2.0 aí com Léo e Raquel, sabe? Mas a Raquel morou na Suíça, né, gente? Porque o VT foi dela essa semana, então a lenda é internacional também. Ela Pegou o morou sotaque aí, ela Léo. morou em vários lugares. Ela morou nos Estados Unidos Riquíssima, também. Ela é viajadíssima. privilegiada. Não, vocês viram que ao lado do Ficaria Pedro, eu de acho que o da Raquel são os dois VTs mais ricos que teve desse Masterchef desse ano, porque a Raquel exalou riqueza no vídeo dela. Eu fiquei, gente, eu quero o dinheiro também, Raquel, manda pra cá. Compra a gente, Raquel, Pix, pra você ser elogiada mais ainda toda semana. A Manda Raquel, lá. Raquel, compra nosso podcast. A gente vai falar bem de você todo dia. somos todos É, vai ser. Todos Raquelers. Raquelers. Vai, compra a gente que semana que vem eu tô aqui. Hey, pessoal, bem-vindos ao Hackelcast BR. Vai ser, a gente se vende com a facilidade do mundo enorme. Porque o mundo é capitalista, infelizmente, e tem que dançar conforme a banda. Mas olha, na prova, foi a prova da lagosta. Vamos aí, Léo. O que você achou dessa prova? Gostou do povo fazendo lagosta? Não gostou? Os pratos surpreenderam? Gente, eu tenho um trauma tão grande de lagosta. Tipo, eu não gosto de ver o bicho ali, dá uma agonia muito grande. E assim, convenhamos, né? É algo muito incomum das pessoas comerem, das pessoas conseguirem cozinhar. E é uma prova que eu sei que é muito difícil, assim. E eu já esperava o caos, mas até que eu me surpreendi, achei que a galera até tava bem centrada na prova. Achei que teria muito mais confusão, muito mais, sabe, nervosismo, aquela coisa da Ana Paula tá contando lá os segundos, a galera tentando finalizar, sabe, no desespero. Eu achei que eles foram bem, assim, foram, né, tiveram alguns detalhes, assim, não tão bons, mas, de modo geral, a galera conseguiu mandar bem, ainda mais sendo lagosta, que é algo que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe como, quer dizer, conhece até conhece, mas não conhece como cozinhar, né, não sabe direito como que é a textura, o sabor, enfim. Então, eu acho que eles mandaram bem, assim. Eu gostei muito da prova. Eu acho que já virou um pouco clássico, né? Trazer esses animais marinhos exóticos, assim, para essas provas. E eu sempre gosto quando isso acontece, porque é onde separa ali, sabe, o joio do trigo. E eu gosto quando acontece provas desse tipo. Eu, particularmente, nunca comi lagosta na minha vida. Então, eu seria uma daquelas que já ia ficar com medo de pôr a mão no bicho lá, sei lá, entendeu? Mas eu gosto desse tipo de prova, gente. E eu achei que foi, assim, um teste muito grande pra todo mundo ali, sabe? Porque uma coisa que a gente já escutou em outros episódios, né? E outras vezes que os chefes estavam falando. Que você nunca fez, mas o seu trabalho como cozinheiro é conseguir transformar aquele ingrediente em coisa boa, né? Mesmo que você nunca tenha comido, você faz ali pode dar um pedacinho pra experimentar tudo, pra ver o que você consegue construir daquilo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? E é o que eu gosto de ver nas provas. Agora, eu tenho uma opinião um pouco, tanto quanto duvidosa, assim, porque eu acho que esse tipo de prova é uma prova também para pessoas privilegiadas, sabe? Quem nunca comeu, quem nunca viu, com certeza tá atrás de uma pessoa que estudou na Suíça. Entende o que eu quero dizer? Ah, entendi. Porque a lagosta não é uma coisa que você acha em todo lugar e não vê o preço da lagosta. Gente. Lagosta é um bicho caro, não é baratinho não. Lagosta não é camarão não, que também tá caro. Tá tudo caro no Brasil, mas eu tô dizendo, mas tá mais caro do que já era. Então, aquele momento militância aqui no podcast. Mas realmente é difícil. É difícil. E você, Gabi? Porque foi uma prova que ficou muitos extremos, né? Os pratos foram bem elogiados e outros foram bem criticados. Sim. Eu acho também que essas provas, eu entendo ali o ponto de vista da Isa sobre essas provas talvez serem um pouco excludentes no sentido de uma pessoa que tem um pouco mais de oportunidade, né? Acabar já tendo cozinhado isso alguma vez, como diferente do Márcio, por exemplo, que várias vezes pontuou, né? Que nunca tinha comido, nunca tinha visto, nunca tinha. Enfim. De toda forma, eu acho que uma lagosta, por exemplo, é algo assim meio clássico na alta gastronomia, sabe?
Então eu entendo também o programa trazer esse tipo de coisa para eles cozinharem, sabe? Eu acho que seria mais problemático se sempre fosse coisas assim, né? Mas às vezes eles trazem outras coisas mais acessíveis e tal. Então eu acho que tá tudo bem, assim, mesclar essas duas coisas, né? Evidentemente que quem teve mais oportunidade, né? Isso foi muito discutido, eu me lembro na temporada do Léo, né? Do Léo Yang. Então, assim, eu acho que é evidente que quem teve mais oportunidade provavelmente vai conseguir cozinhar melhor esse tipo de prato, assim, de alta gastronomia, né? Mas, no geral, eu achei que a prova, sim, teve pessoas que cozinharam ali super bem, teve pessoas que cozinharam também super mal, tanto que, na minha opinião, assim, dos três ali que ficaram, né, entre os piores, meio que poderia ter saído qualquer um, assim, né? Então, Sim, tem razão. diferente de quando fica muito claro, assim, que teve um muito pior, né? E de fato era porque as coisas estavam ruins, não era tipo quando os jurados precisam escolher ali de alguém que todos estavam muito bons e foi tipo pelo detalhe, sabe? Entendo. E depois de várias semanas como alto desempenho, a Raquel conseguiu sua vitória. Porque Raquel era a única do cast até agora que não tinha vitória. E por incrível que pareça, é uma das participantes que o povo fala, que eles mesmos dizem que é uma das mais fortes ali dentro, né? Porque a de alto desempenho ela tem alguns vários, mas faltava essa vitória para ela. Então, parabéns, Raquel. Foi uma semana boa para você. Que é que demorou para a prova da eliminação. E quando foi para a prova da eliminação foi alto desempenho. Depois, quando foi agora de novo, conseguiu ganhar uma prova. Então, Caminho Bom só é muito boicotada, mais ou menos assim, no destaque geral. Que a gente não conhece muito Raquel, porque ela não tem muitos confessionários. E os três piores ficaram entre Márcio, Daphne e Helena. E concordo com o que a Gabi falou. Dava para ter eliminado qualquer um, porque foi pessoas que foram criticadas e os critérios dos jurados podem variar. Né? Ninguém sabe qual foi o critério, assim, que cada semana eles decidiram mais para eliminar a pessoa. É muito fácil você eliminar alguém quando só tem um prato ruim. Agora, para eliminar quando os três, cada um tem erros diferentes, ainda se pior se fosse erros iguais. Eu acho que o empatamento ia desempatar. Mas aí, Gabi, esse momento é todo seu agora, porque assim, eu sei que você não gostou dessa eliminação. A gente também não gostou, mas eu acho que você aqui sofreu mais com essa eliminação. Então pode despejar toda a sua indignação, porque o Márcio foi salvo pelo mezanino numa votação aberta, né? Estilo Big Brother. A Ana Paula parou, perguntou de um por um. E a Helena nos deixou. Sim. Eu tô muito triste porque eu gosto muito da Helena. Eu acho que a Helena é uma mulher fortíssima, assim. Eu acho que ela já foi confrontada pelos jurados, inclusive algumas vezes injustamente. E eu acho que ela nunca deitou pra eles, mas ao mesmo tempo eu acho que ela nunca se portou de alguma forma desrespeitosa, como a gente já viu acontecer outras vezes, sabe? Eu acho que ela conseguiu, tipo, sempre manter ali uma classe, um nível, mas ao mesmo tempo tendo muita firmeza na opinião dela, assim. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que a Helena sempre falou, assim, destacou, que gastronomia, que cozinha, enfim, não é gaiola, né? Então ela sempre, tipo, eu obviamente, né, gente, não sou nenhuma chefe nem nada, gosto às vezes de cozinhar, de fazer algumas coisas e tal. E eu sigo mais ou menos essa linha também, assim, de gostar de modificar, de testar outras coisas e tal. Então, eu acho muito legal ver alguém cozinhando assim e trazendo essa filosofia pro programa, sabe? E por isso que, às vezes, quando tinha algum prato de reprodução e tal, ela saía um pouco da caixa, né? Mas assim, eu acho que o programa perde uma grande cozinheira e uma grande personagem, assim. Eu gostava da Helena nesses dois aspectos, assim, de pessoa ali, sabe? Não vou dizer que foi injusto, eu acho como eu falei, eu acho que qualquer um ali dos três poderia ter saído, né? Porque eu acho que várias vezes o eliminado acaba sendo aquele que entrega o prato sem sal, né? Entregar sem sal geralmente é uma coisa que elimina muito no MasterChef. Porém, eu acho que entregar as coisas cruas também é um critério muito decisivo de eliminação, assim. Então eu acho que tanto ela quanto o Márcio e até a Daphne poderiam ali ter sido eliminados, mas eu acho que. Então não achei assim injusto, eu fiquei mais com a sensação assim de tristeza mesmo de estar vendo sair uma pessoa
que eu gostava tanto. E agora eu vou estar torcendo muito para que ela volte na repescagem. E que, mesmo que não volte, que ela traga um prato legal, que ela entregue alguma coisa bacana, assim. E fiquei muito feliz de ver a Helena saindo da forma que ela saiu perante os jurados, assim, as coisas que ela ouviu deles e as coisas que ela mesma falou para eles, assim. Porque às vezes a gente tinha uma sensação de que existia uma animosidade ali naquela relação, sabe? Então, ver que ela saiu, tipo, recebendo o carinho e os elogios deles, eu achei legal, assim, fiquei feliz. Ai, gente, foi muito triste. Eu concordo muito com a Gabi. Eu acho que a Helena foi um dos principais destaques dessa temporada. Como jogadora, como cozinheira, assim, ela foi realmente excepcional. E eu via muito com uma pessoa que pudesse chegar na final. Eu não sei se ela ganharia, porque praticamente todo mundo que eu vejo com potencial pra ganhar nunca ganha, sempre fica em segundo. Mas eu vi a Helena, tipo, pelo menos lá no, sei lá, no top 3. Eu não sei se realmente o júri ter salvo o Márcio foi por conta de jogo ou se foi porque a Helena pediu. Não sei se vocês lembram, mas no final ela falou que ela tinha pedido pro Mezzanino não salvá-la, porque ela não Aham. achava justo, porque ela já tinha sido salva, enfim. Mas não sei se foi por isso mesmo, se realmente teve jogo ali envolvido, tá? Porque eu acredito que a galera não ia perder a oportunidade de tentar eliminar a Daphne ou a Helena, né? Então acho que talvez uniram o útil ao agradável. É triste, eu acho que o top 10 ela merecia estar com certeza no top 10. E agora torcer para que ela volte na repescagem. Eu acredito que dos participantes que estão na repescagem, ela é uma das mais fortes, né? Que tem grande chance de voltar. Mas é torcer pra não ser aquilo, né? Tipo, a pessoa que geralmente tem mais chance de voltar é aquela que não vai tão bem. Aí volta uma pessoa totalmente aleatória que foi eliminada, sei lá, na segunda semana. Então, tá aqui minha torcida também pra Helena, pra que ela volte. E caso ela não consiga voltar, que ela saiba que pelo menos ela marcou bastante temporada, assim. Foi um grande nome e uma participante que eu acho que é bem o tipo de perfil que eu gosto e admiro. Que ela sabe, ela é bem segura de si, ela não deixa de falar as coisas por conta do jurado, ela fala mesmo e cozinha muito bem. Então, a Helena pra mim foi um grande destaque nessa temporada. A Helena teve no começo da temporada esses atritos com jurados que tudo indicava que ela fosse uma vilã, né? Se a gente pegar os podcasts da gente lá do começo, acho que a gente falava muito disso. E Ela eu podia ser comparei ela com a vilanizada. Débora, né? Cheguei a comparar ela com a É, Débora. Pois ela é, podia e ser aí eu, vilanizada demais. exatamente, eu acho que ela mudou bastante, assim, esse jeito meio de bater boca direto com o jurado. Mas assim, é E a edição inegável, dela ficou melhor. com A edição dela deu certeza. uma melhorada, né? Ela ficou mais torcível até. Eu acho que eu vi no Instagram pessoas mais torcendo por ela. No começo eu não via quase ninguém, via só o povo mais criticando. Mas eu vi mais torcidas positivas pra ela. Então foi bem legal disso. E como o Léo falou, eu falei isso no grupo do WhatsApp quando a gente tava comentando logo após o resultado, bem dizer, que essa semana a Helena deu uma jogada interessante que ela conseguiu blindar o mezanino, né? A partir do momento que ela pede pra não ser salva, foi como ela falou, abre aquela dúvida na nossa cabeça. E se, né? Se ela tivesse não pedido, se ela não tivesse pedido, outras pessoas teriam voltado nela, ou não, o que teria acontecido, se fosse os três ali sem mezanino nenhum, o que aconteceria. Então ela blindou o mezanino, tá vendo? É tão maravilhosa que até a twist do programa ela conseguiu barrar a gente criticar demais essa semana. Mas eu acho que é complicado porque a parte crua, o Jacan ainda defendeu dizendo que em alguns cantos comem, assim como a Helena Rizzo falou que outros cantos também comem cru, né? Mas aí sem sal é difícil de falar, porque eu me lembro que logo nos começos do podcast ele falava muito disso, de que questão de sal é um critério muito poderoso para eliminar qualquer pessoa que você quiser naquela semana. Ou salgou, ou ficou sem sal, ou ficou insosso. Então, infelizmente, a Helena pagou o preço do sal que ela falou tanto, né? Que ela falou quando o sal caiu na pia, ela falou quando foi pro lado do Eduardo, depois da avaliação, falou, meu sal caiu, não sei o que, ela ficou tão preocupada que ela não se tocou de botar sal depois. Ela não Então acho tava que no ela bom sentiu dia, impacto. né? Ela não tava no bom dia. Assim, eu acho que desde a feijoada ela já demonstrava não estar tão confiante, tão segura assim, de si. E outra coisa que me deixou também na dúvida se realmente essa eliminação já era meio que prevista, né, cara, dentre os três ali, se não tivesse nem mezanino interferindo nem nada, é que depois que o Márcio foi salvo, os jurados eles precisaram se reunir para decidir entre a Daphne e a Helena. Então, eu não sei se realmente, se não tivesse o mezanino salvando, eu não sei se o Márcio permaneceria ou se ele seria eliminado, porque geralmente os jurados já têm em mente quem é o pior, né? Então, se o Márcio não tivesse sido o pior, eles já teriam isso em mente. Eles decidiriam mais rápido. Então, isso me deixou também um pouco na dúvida
se realmente a Helena seria eliminada, independente de ter o Mezzanino participando dali ou não. Como fã Concordo. de reality show, como parte de reality show agora, a eliminação do Márcio era a eliminação que não mexeria em nada na dinâmica do programa. Assim, não interferiria em nada. O programa continuaria andando como andou, as relações continuariam. Isso falando do lado reality show, deixando a culinária um pouco em segundo plano. Que a gente sabe que o MasterChef, quando quer, ele faz isso. Elimina as pessoas que não vão render logo, e pessoas que vão render e cozinham um pouco bem, ganham uma vida a mais no jogo. Mas ninguém sabe o que pode acontecer dali, porque a temporada estava acontecendo e o Márcio também não tem muito destaque, mas é aquilo, né? Os jurados decidiram, o Mezaninho decidiu, mas tem a repescagem vindo aí. E Isa, faltou você falar da eliminação da Helena. Você também compartilha desse mesmo pensamento que a gente? Brasil, I'm devastated, I'm devastated. É só isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que a Gabi e o Léo, vocês já falaram tudo, eu concordo completamente com vocês. Nem interrompi, nem falei nada, porque é isso mesmo. Eu fiquei muito triste de ver a Helena saindo. Ela é uma pessoa que eu ainda torço muito e vou torcer pra ela na repescagem. É isso. Falando em repescagem, vamos logo dela. Já que a gente falou muito que espera que a Helena volte, então eu vou dar aquele gostinho bom. Temos pessoas eliminadas, mas eu quero saber. Primeiro da Gabi. Gabi, 2 pessoas para voltar na repescagem. Quem você acredita que seriam as 2 que voltariam? A gente não sabe, quero dizer logo. A gente não sabe se voltar 2 pessoas. Mas já como a gente falou muito da Helena, que a Helena vai ser praticamente a aposta de todo mundo, vamos dar um segundo nome pra gente dizer, tá vendo? Eu falei como segundo nome também semana passada, né? Pra deixar aquele gostinho de disputa entre a gente no ar. E Amanda. Olha aí, a Gabi tá achando a Amanda. A Amanda é mais pelo enredo dela que ela teve, né? Desses 200 mil Exato. confessionários que ela tem acumulado até agora. Exato. Isa, suas 2 apostas. Também. Também acho. Com certeza Helena, mas acho que a Amanda tem uma boa chance também. Vamos lá, Léo. Você vai manter também a linha Amanda e Helena ou vai diferenciar agora as apostas? Ai, gente, eu gosto muito da Amanda, mas não vou manter não, porque eu não consegui ver a Amanda se destacando, né, durante o programa, então não sei. Pode ser aquela coisa, né? A pessoa que nunca se destaca direito no programa, chega na repescagem, vai lá e volta. Mas eu vou chutar o Pedro. Eu acho que o Pedro, a eliminação dele foi uma eliminação muito difícil, né? Até para os jurados, porque realmente foi bem complicado escolher alguém para ser eliminado. E eu acho que seria bom ele voltar, assim, até pra, vamos dizer assim, por justiça, né? Por assim dizer. Então, Nossa, tem toda razão. Tem toda razão. Posso trocar minha aposta? Pode adoro. trocar, que eu não fechei a banca ainda não. Pode trocar. Então eu vou apostar no Pedro também e na Helena. Olha a Isabela flipando, gente, aqui ao vivo, nesse podcast, mudando o voto ao vivo. Mas, ó, eu vou apostar na Helena. Eu vou apostar na Helena, porque a Helena tem muito potencial. E a segunda pessoa vai ser o Pedro também, mas o Pedro é por ter torcida pessoal. Aí também concordo com o Léo. Mas se fosse dizer uma pessoa ainda por fora, como a gente falou em off, o Renato tem chances, porque se vocês pararem para analisar todas as trajetórias, a eliminação do Renato foi uma que a Ana Paula narrou para voltar do intervalo, que era uma eliminação emocionante, sabe? Então foram umas eliminações que chamam a atenção dos jurados. Provavelmente pode ser pessoas que têm um carinho maior dos jurados e que consigam fazer coisas maiores, porque também teve destaque positivo. Mas eu acredito que vai ser uma repescagem de alto nível, sabe? Porque tem pessoas boas ali que dá pra entregar, né? Muita coisa boa. E como a gente gravou com o Murilo, a gente sabe que as pessoas ainda lembram até hoje de quando não volta na repescagem, né? Porque ele ficou pra voltar também, então vamos ver quem vai ter aquele gostinho de voltar e aquele que infelizmente não vai voltar também. Destacando que a gente vai ter aí visita de 2 repescados, né? Que é o Hugo e o Victor Bourguignon. Tô ansiosa aí pra ver a participação deles, o que eles podem comentar pra essa galera aí. Tô ansiosa pra ver Vitinho novamente nas minhas telas. Falar isso, a Isa vai estar realizada, porque vai estar o favorito dela na tela da Band de novo aí na próxima terça-feira. Gente, era que eu vi na propaganda, fiquei até feliz. E vamos lá, então, rapidinho falar dos confessionários. O Lorde levantou, né, fez o levantamento. O top 3 de quem falou mais foi a Ana Paula, com 28 confessionários. Eduardo e Daphne, com 22. Olha, gente, a Daphne aparecendo aí com 22 confessionários. O bottom 3, que foram as pessoas que menos falaram, foram Luiz e Heitor, com 8 confessionários. E o José Sérgio, com 7. Nem a Band tá aguentando mais editar o José Sérgio falando, gente. Tá a prova aí agora. O geral, que é o top 3, com 13 episódios exibidos. Eduardo, gente, não é mais o líder. Quem assumiu a liderança foi a Ana Paula, com 184 confessionários. O Eduardo tem 183, né? Também não é diferença grande. E a Isabela tem 159. Provável top 3 do programa? Nunca se sabe. Descobrimos já que há uns 10 episódios, a gente sabe o resultado. Né? E os 3 que estão menos falando até agora,
pela primeira vez na temporada, não temos a Daphne entre eles. Tem o Heitor com 90, o Márcio com 73 e a Raquel com 68. Olha a dança das cadeiras até nos confessionários. Interessante. E a Amanda tem 144 confessionários, se não me engano. Então, se ela volta pra competição, ela volta ali no mais ou menos no top 6 pessoas que mais falaram. Então, tudo pode acontecer, porque tem uma repescagem que semana que vem a gente vai comentar. Porque o Masterchef falou, a Ana Paula Padrão ficou falando, vamos formar o top 10, eles formaram o top 10, mas semana que vem eles formam o top 11. Então, né, a Band tem dessas. A Band é de exatas e gosta de somar e subtrair em semanas diferentes. É isso. Léo, muito obrigado pela participação. Você, quem sabe, volta mais vezes aqui ainda, porque tem muito Masterchef pela frente. Muito obrigado mesmo. E vão seguir o Léo, gente. Tem redes sociais dele que vão estar tudo na descrição aí do podcast. Segue aí, gente, pra aparecer de novo na tela, por favor. E não me chama pra comentar, caso seja na eliminação da Raquel, não, hein? Porque senão eu vou ficar triste. Vai ser Ah, eu pessoal. adoro chamar as pessoas que torciam pra alguém pra comentar a eliminação, porque eu gosto de ver drama. Não é só o Luciano Huck que aproveita do drama dos outros, não, meu filho. Aqui a gente também faz isso, sabe? Esse Mastercast BR também é emoção, pegando o slogan do Faustão. Tudo pelo Ibope, né? Tudo pelo Meu Ibope. Deus, que absurdo. Eu assisti Round 6, gente, assistam, então tô meio sádico agora, essa vibes aí de vamos fazer chorar ao vivo aqui, comentando, quero o Léo chorando se a Raquel foi eliminada, porque vai alavancar Nossa. nossas audiências. Picos de 50 pontos no horário nobre. Mas Meu é Deus. isso, gente. Qualquer coisa é só mandar um e-mail pra gente pro extrapodcast@gmail.com. Minhas redes sociais, a da Isa e a da Gabi também vão estar na descrição em tudo quanto é canto. Até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau, tchau, gente.